E é mais um Terça no CREA, um projeto de sucesso implantado no ano passado, já acontece há um ano e meio, mais ou menos, já passaram as 3.000 pessoas, já originou um outro também de sucesso, que é o CREA na Estrada, que é o itinerante, que vai até os interiores, onde nós temos essas inspetorias. Bom, é um programa implantado, na verdade, para beneficiar os profissionais cadastrados no novo sistema e para aproximar os estudantes de engenharia e agronomia do conselho. Teremos hoje a palestra Zonas Estratégicas de Produção de Água Subterrânea, a experiência do Vale do Gurgué, e o nosso palestrante, o Dr. Fernando Antônio Carlinhos Feitosa, graduado em Geologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Geociências, área de concentração Hidrogeologia da UFPE, doutor em Geociências e Hidrogeologia pela UFPE, atuou em várias instituições, Unesp, ATEP, LABIC, Aquaplan, Consem, EMATER, CPRM, onde elaborou, coordenou e executou projetos de pesquisa na área de recursos hídricos subterrâneos. Tem forte atuação na área didática, ministrando disciplinas e cursos, publicando apostilas e capítulos de livros. Atualmente é pesquisador em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Dr. Fernando, auditório seu, boa palestra. Boa noite. Eu quero agradecer ao CREA, no nome do presidente atual, o Valdir Duarte Costa, pelo convite de apresentar, dividir essa noite com vocês, trocando umas ideias sobre esse assunto. Eu vou descer daqui, eu acho que vai ficar muito mais confortável, ficar aqui embaixo. Esse assunto que eu acho bastante interessante, que está chamando assim, essas zonas estratégicas de produção de água subterrânea, são áreas que têm uma tendência para produzir de uma forma mais ampla, com mais a água subterrânea, e dentre o que se conhece aqui no Brasil, o Vale do Gurgué, no sul do Piauí, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer essa região, é uma das maiores produtoras de água subterrânea que a gente tem. Assim, uma bacia sedimentar, e tem vários aquíferos, e esses aquíferos com um potencial muito alto. Eu perguntei a Valdir quanto tempo seria. Valdir me disse que não tinha um tempo muito fixo, e eu ficasse à vontade, sugeriu algo em torno de 1 hora. Eu tentei preparar um material que abrangesse mais ou menos o tempo de 1 hora. Então vou alugar vocês mais ou menos 1 hora, e espero que a gente possa trocar experiências aí sobre essa questão. Dentro do que a gente vai apresentar, teve uma temática dividida em 4 blocos. A gente vai falar algo sobre a ocorrência de água subterrânea. Eu acredito que a plateia não tem assim muitos geólogos, então o tema talvez fique um pouco árido. A geologia é um tema com uma especificidade muito grande, então eu vou tentar ser menos, com a linguagem mais fácil. Então a gente dá uma introdução sobre a ocorrência da água subterrânea, a distribuição da água subterrânea no Brasil, e especificamente no estado do Piauí, onde vai ser o foco da questão. No bloco 2, a gente faz um histórico do Vale do Gurgué, a localização e a hidrogeologia, mostra os antecedentes, tudo que ocorreu no Vale do Gurgué em termos de conhecimento, para chegar hoje na possibilidade do que se fez, que é um modelo matemático que permite se fazer cenários de explotação, da quantidade de água que você pode tirar lá no vale. E a situação atual está dada do conhecimento da hidrologia desse Vale do Gurgué, na área, e a situação dos poços construídos. Esse é um retrato de 2009,
E, por último, as perspectivas do futuro, o cenário de explotação, que é exatamente esse modelo, a aplicação desse modelo matemático, fazendo algumas simulações, umas considerações sobre essas questões e uma coisa que está atualmente aí sendo discutida amplamente no estado do Piauí, que é a adutora do sertão do Piauí. Eu vou mostrar para vocês no final. Então a gente inicia o bloco 1, a ocorrência da água subterrânea, a distribuição da água subterrânea no Brasil e a água subterrânea no estado do Piauí. Quanto à ocorrência, esse bloco esquemático bastante simples, mostra de uma forma bastante genérica, a água subterrânea pode ocorrer em dois tipos básicos de rochas, que a gente chama de rochas cristalinas, são rochas ditas, metamórficas, são rochas, aquelas rochas compactas, onde não se tem uma porosidade primária. Então, a água se acumula dentro dessas rochas, essa água se acumula normalmente em quebramentos. Como essa rocha é muito dura, os geólogos chamam de alta competência, os movimentos normais que a Terra sofre faz com que essas rochas se quebrem. Então, essas rochas têm muitos quebramentos, tem muitas fraturas, fissuras, isso forma uma rede que se interconecta e gerando um tipo de reservatório e essa água acumula aí dentro. É o que acontece na maior parte do Nordeste. Na maior parte do Nordeste nós temos rochas cristalinas que, como não existe porosidade primária, faz com que os reservatórios fiquem limitados. E, estando limitados, existe uma ocorrência muito grande de poços secos. Você fura muito poço seco, já todo mundo já ouviu falar. Aí no sertão furou pouco poço deu seco, tá? Exatamente desse tipo de rocha. E também essas rochas é muito salinizada. A água normalmente é salinizada, porque a água não tem movimento, a água fica muito parada dentro da rocha, porque o reservatório é limitado. Então não tem fluxo. O segundo tipo seria as rochas sedimentares porosas. Ora, a rocha sedimentar porosa, ela tem uma porosidade primária, é uma areia. Então essa areia, ela consegue acumular água na sua porosidade primária. Ela é uma esponja pela prata. Você bota ela embaixo da água, ela enche e você não vê aquela água, ela está dentro da esponja. É assim que funciona, basicamente, essas rochas porosas que formam o que se chama de aquíferos. Os grandes aquíferos existentes são formados por rochas sedimentares. Nesse tipo de rocha, a água ocorre de uma forma regional. Tá? Em qualquer lugar que você tiver, essa água está ali dentro. Então você fura poços, tá? Em qualquer lugar que você furar poço, o poço vai dar água. Tá? Então são dois tipos básicos de rochas que a gente pode, digamos assim, dividir a ocorrência da água subterrânea. No Brasil, esse mapa foi lançado pela CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, agora em 2014. Ele mapeia toda a questão da ocorrência da água subterrânea no Brasil. As rochas, o que está tonalidade verde são rochas cristalinas e tonalidade azul são as rochas sedimentares. O que tiver tonalidade marrom é o que se chama de não aquífero, são as rochas que não acumulam água de forma alguma. Então esse mapa, a partir dele, é possível se extrair todos os principais aquíferos e coberturas sedimentares do país inteiro. Tá? Então está aí dessa região toda, e o local que a gente vai trabalhar vai ser a bacia de Parnaíba, que engloba basicamente os estados do Piauí e o estado do Maranhão. Nessa bacia de Parnaíba, a estratigrafia, digamos assim, são informações geológicas empilhadas em sua ordem cronológica, tá? Da mais antiga para a mais nova. Os que está gravado errado aqui. O que está grafado aqui. Está grafado em azul, seriam os principais aquíferos que existem no estado do Piauí. Aquíferos desse tipo de rocha sedimentar, porosa, onde se acumula água de uma forma regional. Grandes regiões
já que dá uma potencialidade muito grande. Em termos de potencialidade, desses 3 aquíferos do Piauí, o mais já foi classificado pelos estudos anteriores, que o melhor, a potencialidade maior seria o aquífero Cabeça, seguido do Serra Grande, e depois o sistema Poti Piauí. Cabeça está intercalado entre o Serra Grande e o Piauí. Na sequência, curiosamente, esses 3 aquíferos eles ocorrem com mais incidência no estado do Piauí, enquanto que no estado do Maranhão ocorre uma série de outros aquíferos, né? Pedra de Fogo, Butuca, Sambaíba, Mosquito, Pacho Bonde, Corda, Sardinha, são uma série de formações geológicas, né, que funcionam também como aquíferos, que são formações arenosas. A partir daquele mapa hidrogeológico, é possível individualizar o estado do Piauí e se cartografa espacialmente a ocorrência desses 3 principais aquíferos: o Serra Grande, o Cabeças e o sistema que a gente chama Poti Piauí, porque na verdade são 2 aquíferos. O Poti é uma formação geológica de areia, Piauí é outra formação geológica de areia. Uma está em cima da outra. Hidraulicamente, você não consegue separar isso, porque a água está dentro das 2 formações ao mesmo tempo. Geologicamente elas têm uma diferença, porque cronologicamente tem idades diferentes, mas hidrogeologicamente ela forma um sistema aquífero, que é conhecido como sistema Poti Piauí. Então eles estão, esse verdinho claro aqui é o que são as rochas cristalinas, aquelas rochas duras, pré-cambrianas, rochas bem mais antigas, né? Ricas, metamórficas, que não têm porosidade primária, ou seja, tem pouquíssima água subterrânea aqui nessa região. É a região semiárida mais seca do Piauí. Aqui na borda você tem o aquífero Serra Grande, depois você tem esses marrons, são formações geológicas compostas por argilas que funcionam como não aquíferos. Aí você tem formação Cabeças, formação não aquífera e o sistema Poti Piauí em cima. A gente vai entender isso melhor com um corte geológico. Todas as formações, elas mergulham naquela direção. Então o fluxo da água, a água chove, cai em cima dessas formações, penetra a partir do solo para dentro dessa formação e caminha em direção dessas setas. Caminha em direção para dentro da bacia sedimentar, acumulando água dentro dessas rochas lá para dentro da bacia, formando os grandes aquíferos, os grandes reservatórios de água do Piauí. É uma coisa mais ou menos assim, é uma série intercalada entre camadas de areia e camadas de argila. Simplesmente isso. Você tem uma camada de areia, uma camada de argila, uma camada de areia, uma camada de argila, tá? Superpondo em cima da outra. Na nossa região, que está sendo estudado, na verdade você vai ter o aquífero Serra Grande, formação Pimenteira, formação Cabeça, formação Longar, e em cima a formação Poti Piauí, um sistema das 2 formações formando um aquífero, um sistema aquífero. Então, assim, é um sistema de deposição de camadas, hora de areia, intercalando com argila. Então você forma aquíferos que se diz que são confinados, porque ele não fica em contato com a superfície do ar, são esses aquíferos mais profundos que tem essas camadas, que chamam de camadas confinantes, que isolam esse aquífero da superfície. Então a água aí dentro é uma água que está sob pressão. Quando você fura o poço num aquífero dessa natureza, a água tende a subir. E se a topografia permitir, essa água jorra fora do solo, como acontece nos poços jorrantes lá do sul do Piauí. E os aquíferos mais rasos, onde está em contato com a superfície, que chama normalmente conhecido como lençol freático, nível freático. Tá? Então você, quando fura o poço, essa água não está sob pressão, tá? Então você fura o poço, a água materializa uma superfície real, enquanto que nos aquíferos confinados, quando você fura o poço, a água sobe dentro do poço e materializa uma superfície virtual de pressões que essa água está submetida dentro do aquífero. É diferente.
Os poços em cada aquífero têm características diferentes. Eles podem ser poços de captação conjunta, como o caso que é o poço famoso, o Poço Violeta, que a gente vai se referir a ele várias vezes, lá no sul do Piauí. O bloco 2, a localização e geologia histórica. O Vale do Gurgueia, onde vai ser o foco aí da nossa conversa, fica nessa região aí, sul do estado do Piauí, que está planificado aqui, a bacia hidrográfica do rio. Hidrogeologicamente, a gente já mostrou naquela figura mais ampla, aqui dando um zoom, você tem a formação cristalina daquelas rochas sem porosidade, aquelas rochas duras. Você tem a formação Serra Grande, que é essa tripinha aqui está mapeando, esse mapa mostra só a porção onde ela aparece na superfície, onde aquela formação geológica, aquele aquífero aparece na superfície do terreno. Aí você tem a camada de pimenteiras, que é a formação pimenteiras, é o não aquífero, você tem a camada cabeças, depois você tem a camada longar, e depois você tem o Poti Piauí em cima do longar. O rio Gurgueia, ele serpenteia aqui nessa direção. E se a gente der um corte geológico, para ter uma noção de como isso funciona em profundidade, tá? Você vai ter uma situação mais ou menos assim. Você vai ter as rochas cristalinas, tá? E as camadas de areia e argila intercalado, areia, argila, entendeu? Mergulhando aqui para dentro. Se chama dessa bacia sedimentar, essa área onde houve essa deposição desses sedimentos, areias e argilas. Você tem, no caso, no nosso caso específico aí do Vale do Gurgueia, o Serra Grande, Pimenteiras, Cabeças e a formação longar, tá? Essa linha vermelha pontilhada representaria o nível potenciométrico, ou seja, o nível, onde for um poço, seria o nível onde a água ficaria dentro do poço, um poço captando aquele aquífero. Em Cabeças, você tem, certo, o nível do Serra Grande. Quanto mais profundo o aquífero, mais peso tiver sobre ele, mais pressão a água vai estar submetida. E mais alto vai ficar esse nível potenciométrico do aquífero. Então, o que acontece exatamente nessa região do sul do Piauí, que você tem o nível potenciométrico alto do Cabeças, essa linha vermelha, tá? Se numa determinada posição, por exemplo, aqui na região do Vale do Gurgueia, tá? Se for um poço aqui bem no vale, tá? A topografia vai permitir o nível potenciométrico fique acima do terreno e a água vai jorrar, o poço vai jogar água acima da superfície. Exatamente por isso. E o poço no Serra Grande, com muito mais pressão, jorraria com uma altura muito maior. A diferença entre esses dois níveis, esses dois aquíferos, é que funciona a questão da hidráulica de aquíferos, fazendo com que passe água de um aquífero para outro, em função dessa configuração. Quem tem mais pressão, joga água no aquífero que tem menos pressão. Antecedentes, o que foi que aconteceu? No Vale do Gurgueia, se desconfiava dessa potencialidade do Vale do Gurgueia desde da década de 60, quando começou a geologia foi implantada no Brasil. A geologia foi implantada no Brasil por uma decisão política. Tá? Na década de 50 começou a se falar muito em petróleo. Tá? Petróleo. Tem que circular o político e disse, mas quem que trabalha com esse negócio de petróleo? Quem trabalha com esse negócio de petróleo é geólogo. Que bicho é esse? Tá? Naquela época não tinha curso de geologia no país. Tá? 1950, começo da década de 50. Então que bicho é esse? É um bicho que trabalha com geologia, pesquisa petróleo. Então vamos criar esse bicho aqui dentro do país. Tá? Então se criou um programa chamado CAGE na época. Fizeram 5 escolas de geologia espalhadas em Porto Alegre, Brasil, Rio de Janeiro, Ouro Preto, Recife foi uma das escolas. Eu não me lembro exatamente qual foi assim. E
pagavam uma bolsa para as pessoas que passavam no concurso e iam estudar geologia. Recebiam. Os alunos naquela época recebiam dinheiro, a equipe recebia dinheiro. Tá? Recebiam uma bolsa para estudar. E importaram todos os professores. As aulas inicialmente eram aulas dadas em inglês. Tá? Em 1957, parece que começou em 1957, as primeiras turmas. Se formaram em 1961, foi a primeira turma de geólogos do país. E aí, a partir daí, começaram a trabalhar. Aí veio a SUDEM, aqui no Nordeste principalmente, pegou todos os geólogos que estavam se formando, a SUDEM botou para dentro, tinha um departamento de recursos naturais grande. O foco da SUDEM na época, por conta da nossa famosa estiagem, nosso semiárido do Nordeste, entendeu? Voltou-se para a água subterrânea, para a hidrogeologia. Então, uma parte muito grande de geólogos fizeram se especializar em hidrogeologia na época. E depois esses hidrogeólogos especializados, eles se distribuíram pelo país. Então, a hidrogeologia do Brasil iniciou-se aqui, na cidade de Recife, basicamente aqui dentro do estado de Pernambuco. E aí, já no final da década de 60, no começo de 70, o Denox, que trabalhava historicamente com a questão de águas contra a seca, fazendo açudes e também fazia poços, se interessou em fazer um levantamento dessa região, que aparentemente é uma região que teria uma riqueza de água subterrânea. E contratou esses estudos de reconhecimento do Vale do Gurgué, no consórcio OESA Tecnisola Tia-ISA, foi feito em 1972, 73, e foi nessa época que foi perfurado o poço de pesquisa chamado Poço Violeta, que é aquele cartão postal do Piauí, que é aquele poço geológico que está nessa foto. Era um poço de pesquisa. Então, para você fazer pesquisa de água subterrânea, normalmente você fura um poço em par. Você fura um poço para bombear água e fura um poço ao lado para observar o nível da água dentro daquele, por conta da resposta daquele bombeamento, que se chama de piazômetro, poço de observação. Então foi furado o poço produtor, Violeto, e furado um poço de observação junto. Tá? Na verdade foram 4 poços furados durante esse estudo. Foram furados 4 poços, dos quais 2 tiveram piazômetros. Teve piazômetro esse poço aqui em Monte Alegre, bem ao sul, em Redenção do Gurgué. O Poço Violeta teve um piazômetro. Foi furado esse Poço Santa Fé, e aqui na colônia do Inca também outro poço de pesquisa. O Poço Santa Fé, eu costumo dizer, o Poço Santa Fé é o primo pobre do Poço Violeta. O Poço Violeta é conhecidíssimo, é cartão postal. Todo mundo fala, Poço Chorrante no Gurgué fala do Poço Violeta. Tá aí, toda a revista Globo vai lá e filma o Poço Violeta. O Santa Fé está ali pertinho, nunca foi filmado, ninguém nunca viu. Tá? Ninguém nunca falou dele, mas ele tem as mesmas características. O Poço Violeta tem 1000 metros, e o Santa Fé tem 1000 metros. Tá? Eles captam a mesma coisa que o Violeta capta. Esse poço de baixo, esse é o Poço Violeta e esse é o Poço Santa Fé. O jogo é praticamente a mesma coisa. Tá? Mas ninguém nunca falou do Poço Santa Fé. Esse é o perfil mitológico que está tirado do CIAGA. O CIAGA é o Sistema de Informações de Água Subterrânea do Serviço Geológico do Brasil. Está disponível no site da CPRM, cprm.gov.br. Então, normalmente os poços têm as informações completas dos poços e tem os perfis construtivos e mitológicos. Então está aqui, isso aqui é o Poço Violeta, com 1000 metros. Ele capta conjuntamente os 2 grandes aquíferos da região, que é o Cabeça, que está em cima, e o Serra Grande, que está embaixo. Tá? O Serra Grande, em profundidades bem maiores, ele começa a partir de 730, 740 metros, tá? Enquanto que o Cabeça, mais em cima, começa a partir de 100 metros. Esse é o piazômetro do Violeta, tá? Que foi furado junto, um poço bem mais raso, com um poço de pesquisa, não era produzido. Em sequência a esses estudos de reconhecimento, os resultados foram bastante promissores. Na época, o pessoal que fez esse estudo ficaram bastante entusiasmados, e aí fizeram um projeto executivo, tá? Que era para implantar um projeto piloto. Porque esses poços, o Denox estava interessado em poços para produzir água para irrigação. Então foi feito esse projeto executivo, foi furado um poço adicional, foi o Poço Bom Lugar. Enrolado ainda esse passador. E foram perfurados nesse projeto executivo 15 poços.
poço 1 ao 15, numa região entre o Riacho Correia e Riacho Anassó, denominada de projeto piloto do Denox. Então, ele fez esse projeto executivo, furou os poços, e implantou esse negócio todo, tá? E botou para funcionar. Esse é o poço Bom Lugar, foi um poço de pesquisa. Ele fez esse poço adicional de pesquisa, o poço com piezômetro, e os testes foram tão promissores que aí eles realmente definiram esse lugar e furaram os 15 poços produtores. O perfil dos poços básicos, eles são todos similares, mais ou menos com esse mesmo perfil. São poços de entre 380 a 400 metros de profundidade, capta o aquífero cabeça, só o aquífero cabeça, totalmente penetrante, isola a formação longar em cima, com tubo, e o poço fica aberto para a produção. São poços revestidos em 18 polegadas. Esse poço foi furado em 26 polegadas. Um buraco de 26 polegadas dá até medo de você chegar perto. Né? Você cai uma pessoa lá dentro com muita facilidade. A pessoa entra ali, entendeu? Sem nenhuma dificuldade de entender. São obras muito grandes. Na sequência dos estudos realizados, a Sudene realizou em 1900, a partir da década de 60, desde a sua criação, o que ele chamou de Inventário Básico Hidrogeológico do Nordeste. Isso foi um grande trabalho feito pela Sudene na época, tá? de hidrogeologia do Nordeste inteiro. Ele mapeou 1 para 500 mil. Toda a região do Nordeste, que está aqui na capa de um dos relatórios, mostra todas as quadrículas cobrindo o Nordeste inteiro. Ele levantava fazia um inventário de poços, definia os aquíferos, a potencialidade dos aquíferos, as principais características, fazia potenciometria, tá? E assim, foi realmente um trabalho que ainda é marco até hoje, feito na década de 60 até o começo da década de 70, ainda hoje é marco quando a gente vai fazer qualquer estudo do Nordeste. A primeira coisa que se pega é a folha do Inventário Geológico Básico, que é uma referência, ainda. No Vale do Gurgueia, essa folha, especificamente, folha número 18, essa aqui foi grafada em vermelho, cobriu, tá, a região do Gurgueia e definiu nessa área achurriada que seria uma área de surgência, ou seja, essa área, os poços que foram furados nessa área seriam poços que seriam jorrantes, porque o nível potenciométrico do aquífero Cabeças estaria acima da superfície, da cota topográfica dessa região, então os poços seriam jorrantes nessa zona. Né? E seria uma zona de altíssima potencialidade. Isso foi definido nesse trabalho do inventário. A partir de 1986 até 1990, 86, vai lembrar aqui talvez aí o pessoal mais novo não vai cair na memória, mas a gente um pouquinho mais antigo vai lembrar disso. Né? O governo Sarney, em 86 a 90, o governo Sarney tinha o Ministério da Irrigação, o ministro Vicente Fialho, cearense. E ele queria irrigar 30 mil hectares, tá, no Nordeste. Tá? E aí, pegou como base aquele projeto piloto do Denox, que estava funcionando, tinha água, tinha os estudos, e a partir dele, ele queria desenvolver um grande projeto de irrigação no Vale do Gurgueia como um todo. Contratou a CPRM, eu esqueci de citar, a CPRM furou aqueles poços todos das pesquisas e do projeto executivo inicial, aqueles 15 poços. E a CPRM foi contratada nessa época pelo Denox também para furar os poços. E na época contratou o LABID, daqui, Laboratório de Hidrogeologia da Universidade Federal de Pernambuco, para fazer os estudos complementares. O pessoal do LABID fiscalizava a CPRM e fazia os estudos complementares. Ou seja, quem definia o projeto dos poços, quem acompanhava as perfurações, quem fazia os testes de bombeamento, todos os estudos necessários que foram feitos, foram desenvolvidos pelo pessoal do LABID na época. Entre 85 e 90 foram 23 poços produtores e 16 piezômetros. 39 poços foram furados nessa época.
O relatório é inédito, é um relatório muito bom, e ele só está disponível na... Qual era a ideia, certo? Que inicialmente se teve para essa questão de desenvolver a irrigação do Vale do Gurgueia? O Vale do Gurgueia tinha mais ou menos 400 quilômetros de extensão. Tá? Então, a ideia era o seguinte: vamos fazer módulos. A gente entra numa área, faz um poço e um pesômetro, faz um teste. Se for promissor, o resultado for promissor, se projeta uma pequena bateria de poços e perfura esses poços. E com o resultado desses poços, se colocaria pequenos módulos de irrigação. E se espacializava esses módulos ao longo dos 400 quilômetros, de forma que não houvesse uma concentração de poços no mesmo local. Porque essa concentração de poços faz com que o rebaixamento provocado pelo bombeamento fique muito intenso naquela região. E aí cria problemas. Isso era a ideia. Uma boa ideia. Mas não foi isso que aconteceu. Isso aqui era a região, 400 quilômetros, aqui da foz do rio Gurgueia, né, até praticamente no começo onde ele começa aqui, ao sul de Redenção do Gurgueia. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que, para você fazer isso, você tinha, na época, o DENOX teria que desapropriar, teria que arranjar terras. Para furar poço, o investimento era muito alto. Ele tinha que ter essas terras para poder implantar o seu projeto. E essas terras não existiam. E o processo de desapropriação revelou-se muito complexo. Não era muito simples. E o ministro tinha pressa, como todo político tem pressa, às vezes, quando quer fazer os seus projetos. E eu me lembro, eu participei dessa equipe lá do Labide na época, e eu me lembro que ele tocava lá um telefone, aquele telefone que não tinha nem sonhado em existir celular. Você tocava aquele posto telefone que o menino, tinha um moleque lá, né? Que era um moleque que ia correndo chamar a gente. Né? Aí o moleque chegava, a gente ia no posto telefone, que atendia o telefone, aí disse: ó, o ministro está indo para aí, com um aviãozinho. Ele tinha um posto, uma pista de pouso lá no projeto. Né? Ele pousava lá com o aviãozinho, aí vinha o aviãozinho do governador do estado do Piauí, aí vinha do secretário de agricultura, ou seja, pousava 4, 5 aviãozinhos e fazia uma reunião lá no projeto. E o ministro disse: cadê? Eu quero os poços, eu quero furar poço. Aí o DENOX disse: não, eu tenho área aqui onde eu já tenho o projeto piloto, a área é grande, então eu posso furar mais poços. Negociou com o INCRA uma área ao norte e negociou uma área ao sul. E aquela ideia dos módulos espacializados pelos 400 quilômetros ficou esperando. Então, o que aconteceu? Vou chamar aqui o relator. Uma coisa técnica aqui, acho que é a filha, alguma coisa. Tá bom. Agora eu... Ele passa aqui. Eu preferia passar se desse um jeito aqui. Algo em torno de pilha, talvez. Tocarei agora, então. Eu vou adiantando aqui, ó. Então não deu certo lá, entendeu? Os pequenos módulos espacializados ao longo dos 400 quilômetros. Então houve uma concentração de área, ou seja, houve uma concentração de perfuração de poços nas áreas que já estavam disponíveis. Tá? O DENOX tinha uma área onde foi feito o projeto piloto, que já era uma área do DENOX. Tá? Ele negociou com os vizinhos uma área imediatamente ao sul do projeto piloto. Negociou uma área ao norte, que se chamou de Colônia do Gurgueia, na região que era uma área do INCRA, na verdade, então ficou mais fácil essa negociação. E ao sul, onde tem o Unifor, escrito Unifor ali embaixo,
É de uma área, esse nome Unifor foi porque a Universidade de Fortaleza é que ia fazer o projeto de irrigação, e aí esse nome na época foi batizado como Unifor, e às vezes a gente batiza uma coisa há 30 anos atrás, esse negócio se torna tão... É que você nunca muda o nome, né? Até hoje se chama área da Unifor, quando se refere a essa área aí. E resultado, se furou os 23 poços e os 16 presômetros nessas 3 áreas. Fato, em torno dos 15 poços que já existiam, houve um acréscimo de 8 poços novos. Isso gerou uma concentração de poços muito grande. E gerou uns problemas que a gente vai ver aí um pouquinho mais na frente. E agora eu preciso passar. Passe mais uma. Passe mais. Aí. Eu falei. Ao redor do projeto piloto, onde existia aquela bateria das bolinhas azuis, que foram os primeiros 15 poços, foram furadas essas bolinhas lilás. 8 poços. 3 a leste da bateria já existente e 5 a sul. Tá? Então você ficou, na verdade, com a bateria de 15 com 8, 23, com o poço com um lugar que capta a cabeça, 24 poços. 24 poços numa área muito pequena. Tá? E esses poços, quando se colocou todos eles para funcionar, os poços centrais, ali o P8, P7, entendeu? O nível rebaixou tanto por conta da interferência de todos os poços funcionando ao mesmo tempo, que ultrapassou as câmaras de bombeamento. Ou seja, o poço entrou em colapso. A consultoria na época recomendou que os poços não fossem perfurados. Né? Eu estou assim, fazendo a minha parte, tirando o meu. Mas essa questão de falta de área, entendeu? Não houve nenhuma possibilidade de recusar quando chega o ministro e diz: eu quero que faça, então faz. Né? Acho que é uma coisa meio complicada. O projeto básico dos poços era exatamente similar aos poços que já existiam, com um detalhe interessante é que a câmara de bombeamento foi estendida. Tá? Então, uma câmara de bombeamento um pouco maior. Enquanto a câmara dos poços antigos era em torno de 100 metros, essas câmaras a gente aumentou para em torno de 150 metros. Você ficava com um espaço mais confortável para que houvesse rebaixamento, sem que houvesse problema de digamos assim, falta de espaço para poder o poço rebaixar, de forma que ele não entrasse em colapso. Esse poço especificamente que está aí apontado, por conta desses rebaixamentos excessivos, a gente viu que não dava para bombear todos os poços ali que foram perfurados. Eles foram perfurados. Depois foi alertado que não deveria. Foram perfurados. Aí depois as simulações mostraram que se botassem em bombeamento, e não foi só a simulação, eles entraram em bombeamento e entrou em colapso realmente. Isso foi constatado. Então, o que é que se faz agora? Uma possibilidade, a gente pega alguns poços e aprofunda para captar, além do Cabeças, que está mais acima, captar o aquífero que está mais embaixo, que seria o aquífero Serra Grande. E assim foi feito para esse poço. Esse poço que ele parava aqui em torno de 400 metros, ele foi aprofundado até 1.241 metros, até pegar o embasamento cristalino, ou seja, aquela rocha dura que está lá abaixo da bacia, a gente pegou ela com 1.241 metros, nessa posição. E assim fez todo o processo. Botou em contato os dois aquíferos, e esse poço ficou sendo um poço de captação conjunta, similar ao que é o Poço Violeta. Esse não jogou, por quê? Ele estava numa cota topográfica muito alta. Aí vale salientar logo agora o seguinte: todos os poços que foram construídos, foi solicitado pelos projetistas da irrigação que os poços não fossem jorrantes. Então, todos os poços construídos pela CPRM para o Denox, para esses projetos de irrigação, não foram jorrantes. Exceto antes o Poço Violeta, porque foi um poço de pesquisa inicial. Foi os primeiros poços que foram perfurados em 1973. Agora, os poços produtores, nenhum deles foi jorrante. Ao norte, na região da colônia do Gurgueia, foi perfurada uma bateria de 7 poços. E aí,
acontecia o seguinte, tinha os particulares que tinham seus poçozinhos pequenos, tá? E o particular, ele, ao contrário do Denox, um poço com capacidade de produzir 500 metros cúbicos por hora, o particular está produzindo ali 20 metros cúbicos por hora, 30, tá? E ele faz questão de ser jorrante, porque ele não vai gastar dinheiro com energia. Então ele faz o poço no local que é jorrante, o poço jorra, ele aproveita essa energia da água jorrante para canalizar para onde ele quer a água. Aí o que é que acontecia quando a gente bombeava um poço desse aqui com 500 metros cúbicos por hora? Tá? O nível de rebaixamento, o quanto de rebaixamento se expandia e o poço dele... Aí chegou um cara que era muito esperto, mais do que e chegou e disse, eu vou processar o Denox, tá? Vou processar não sei o que e tal. Aí politicamente resolveram que deveriam dar a ele um poço desse do presente, um poço que custava, não sei, o dinheiro de hoje, o dinheiro daquela época mudou tanto de lá para cá, né? Era cruzado real, não sei o que, mudou tanto que não dá para qualificar hoje em dia, mas era um poço bastante caro, tá? Eu acho que uns 2, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, tá? Um poço desse, eu acho que beira isso. E ele ganhou. Esse poço Tranqueira foi perfurado, tá? E hoje nem tem acesso para olhar o poço, a situação do poço hoje. Eu vou mostrar mais na frente para vocês. E foi furado aqui na frente, outra bateria de poço. Aqui seria uma bateria de poço, aqui. Mas, o que é que aconteceu? O resultado desse teste, porque a gente furou esse poço P11, furou um piezômetro, que não era o piezômetro desse poço, mas era um piezômetro que serviria para atender vários poços produtores, utilizaria ele como posto de observação. Ia fazer o teste de bombeamento e usaria ele. Quando se fez o primeiro teste, as condições hidrogeológicas desse poço eram bem diferentes do que a gente estava acostumado em todas as outras áreas que a gente vinha trabalhando. Os parâmetros hidrodinâmicos, principalmente em parâmetros chamados transmissibilidade e a facilidade com que a água tem que percorrer dentro do aquífero, deu muito inferior à média que está usualmente conseguindo. E o perfil do poço, aí essa bateria de poço que está ali registrada em azul, ela, a transmissibilidade muito menor, botou o pé no freio. E aí o que aconteceu? O perfil do poço aqui na colônia do Inca, ele pegava o aquífero cabeça com 150 metros. Enquanto que, lá do outro lado, foi pegar o aquífero cabeça com 300 metros. Alguma coisa geologicamente aconteceu. E aí, quando tem dúvidas, a gente chama para as ferramentas. Quando você vai para o médico lhe apalpa, diz, vamos fazer ultrassonografia, né? Porque esse negócio aqui, né? Pode dizer, estou desconfiando que tem alguma coisa, mas eu preciso ter uma certeza. Então nós chamamos a nossa ultrassonografia, que é a geofísica, né? Nós trabalhamos com geofísica para tentar entender as coisas que estão lá embaixo que a gente não enxerga. Então fizemos um trabalho de geofísica e constatou, junto com essa diferença de profundidade dos poços e a geofísica, que mapeou uma lineação marcante em uma determinada direção, foi mapeado, certo? Uma que a gente chama de falha geológica, tá? Onde um bloco desce relativamente em relação ao outro. Tá? Então esse bloco daqui desceu e esse bloco subiu relativamente. Isso não quer dizer que ele tenha descido efetivamente, mas em relação, porque você tem 300 metros de profundidade, para enquanto você tem 150. Então você tem aí uma diferença de entre 100 e 150 metros, né, de diferença na condições de sedimentação dessa região aí. Então, a análise estrutural depois mostrou que isso poderia ser efetivamente o prolongamento de uma grande falha que veio lá do Maranhão, chamada Falha do Rio das Balsas, e passaria exatamente nessa região. Essa falha fez com que as condições de sedimentação daquela areia, que estava muito boa, quando as condições muito boas, ficassem mais precárias. Então as condições de armazenamento da água ficou pior. Por isso que as características hidrogeológicas deram piores. Então a bateria de poços foi suspensa, a gente suspendeu a programação para essa área para fazer as das outras e depois se investigaria com mais detalhe. Isso na área ao norte. Isso ao sul é uma área ótima, não teve nenhuma coisa, foi perfurado os 6 poços programados, aliás, tinha mais poços programados aí, eu acho que eram 15 a 20 poços que iam ser perfurados aí. Só que
épocas de vacas gordas, entendeu? Sempre acabam, né? Então esse projeto começou em 1985, nessa demanda do Ministério da Irrigação, do Vicente Fialho, e ele varou em 1986, 87 e 88 ficou difícil. O dinheiro já não tinha a mesma coisa. Vicente Fialho saiu do Ministério e aí não tinha mais Ministério da Irrigação. E o governo Sarney estava acabando, em 89 praticamente acabou o governo e o dinheiro do projeto, e o projeto se encerrou do jeito que estava, sem nenhum poço a mais, em 1989. As características dos poços, similar a todos os outros. Né? Alguns estudos da equipe que trabalhou no projeto apresentou teses de mestrados aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Né? Eu apresentei minha tese de mestrado com essas informações do governo, de 1990, até um tempinho já. E um colega apresentou o modelo numérico de diferença finita, foi o primeiro modelo numérico, entendeu, feito para essa região do aquífero cabeça. Foi o Demétrio. Demétrio é professor de geologia aqui na Universidade de Pernambuco desde há uns 25 anos já, ele é professor. Hoje o aniversário dele está fazendo 60 anos. Eu liguei para ele e consegui uma ancião. O tempo passa, é horrível, tem que constatar isso. Logo em seguida, o governo do estado do Piauí, ele contratou, porque é assim, santo de casa não faz milagre. Não tem esse ditado? Todo mundo conhece esse ditado. A equipe de Pernambuco, de geólogos de Pernambuco, foi lá e fez um trabalho detalhadíssimo, entendeu? Mas é santo de casa. Então vamos chamar os italianos para estudar esse gato do governo, porque eu preciso saber como é esse negócio. Mas os italianos fizeram aí um trabalho até interessante, fizeram os postos, fizeram as medidas, fizeram a potentiometria, pegaram o modelo matemático que já estava feito e fizeram uma adaptação. O modelo matemático era 2D, eles fizeram a primeira tentativa em 3D, tá? E o governo tinha que dar uma contrapartida, o governo do Piauí. Aí o governo do Piauí não deu a contrapartida. Aí o projeto foi interrompido na metade e acabou. Tá? Então, poderia ter enriquecido alguma informação? Poderia, mas efetivamente não aconteceu nenhum enriquecimento. E em 2003, 2004, volta a CPRM, e a CPRM fez um grande projeto de cadastramento de poços do Nordeste inteiro. A CPRM cadastrou 87 mil poços do estado do Piauí até o norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Foi um esforço gigante da CPRM, uma equipe imensa de pessoas, durante 2 ou 3 anos. Na verdade, esse processo começou em 1998 e foi até 2004. Em 98 foi feito no estado do Ceará, depois, 2 anos depois foi feito no estado de Sergipe, que era menorzinho, aí só tem dinheiro para fazer um pequenininho. Aí depois conseguiu uma parceria com a Secretaria de Energia do MME e fez o resto do Nordeste inteiro. Na época se conseguiu 5 milhões de reais, era muito dinheiro naquela época, 5 milhões, e deu para fazer esse trabalho que enriqueceu muito a geologia do Nordeste. Praticamente a gente mapeou todos os poços existentes em todos os estados. No Piauí, esse é o desenho. Esse é o desenho de todos os poços cadastrados. Foram 23 mil poços, 23.347 poços. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre esse negócio. No site da CPRM tem esses produtos todos, os CDs com todas as informações de todos os estados e relatórios por município, de todos os 1.156 municípios cadastrados do semiárido no Nordeste inteiro. Um fato interessante é que, se vocês notarem aqui, essa linha, ela separa ali a qualidade de água, tá? Feita a partir de quantidade elétrica. Você pega a água, uma amostra do poço e mede a quantidade elétrica. Tá? É diretamente proporcional à quantidade de sal que tem dentro daquela água. Tá? Então, quanto maior a quantidade elétrica, maior a quantidade de sal. Então, você, como é diretamente proporcional, através de uma constante, você joga esse para sal total dissolvido. Então, você espacializa essa informação, tá? E aí bota água doce, tá? Em azul, água salobra em verde, salgada em vermelho, você separa. Essa região aqui, quando eu mostrei a vocês, é o cristalino, aquelas rochas cristalinas que não tem porosidade, que fratura, que a água é mais salinizada, então está aqui. Tá? Ele separa o cristalino da área sedimentar, nitidamente. Tá? Nesse trabalho de cadastramento, todas as informações foram importantes. O GPS, nessa época, foi uma maravilha, porque a gente
com GPS georreferenciou todos os pontos. Então hoje você tem condições de visualizar isso, né, que até então não existia, a gente não tinha essa informação. E tem uma areazinha como tem ali amarela ali, por que não tem impulso ali? Essa área é uma área, no final da apresentação vai ser uma área que a gente vai voltar ela, chama-se a Serra das Confusões. Sugestivo, o nome muito sugestivo. Está aqui, a Serra das Confusões, está aqui no tem. Então, você dá para notar, isso aqui é uma escarpa, tá? É uma escarpa. Do lado de cá é cristalino, isso aqui é a bacia sedimentar. Então é a escarpa da Serra da bacia do Bacia do Paraíba. A Serra das Confusões é aquele polígono que está mapeado lá, esse aqui, ó. O Vale do Gurgué está aqui, ó, o rio. Tá? Então gravem isso aí que a gente vai ver isso mais na frente. Dentro desse cadastramento que foi feito, nós cadastramos todos os pontos jorrantes que tem no Vale do Gurgué. Foram 253 poços jorrantes. Exatamente naquela região que a Sudene, naquele trabalho da Sudene, disse que seriam poços jorrantes. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Do norte de Eliseu Martins, ó, até aqui Redenção, ao sul de Bom Jesus. Tá? Todos esses aqui, os pontinhos, tá tudo marcadinho, está tudo já referenciado, essa informação toda. Cadastrando isso tudo. Ou seja, esses poços jorrantes, a maior parte deles são poços particulares. Como eu disse, eles procuram que poço seja jorrante. E muito, se ninguém nunca foi, se alguém passar por lá, você vai ver todo restaurante que você passa. Tá? Tem um tanque ou uma piscina e um poço jorrante no meio. Entendeu? E o poço está lá jorrando, entendeu? E água corrente. E o pessoal vai lá e almoça, e toma banho, toma cerveja, toma uísque, toma pinga, toma o que bebe nessa região. Logo em seguida do trabalho que essa fez do cadastro, a Embrapa, tá, conseguiu o financiamento do CNPq, aliás, conseguiu dinheiro do fundo CTI, que é aquele fundo que é dinheiro para pesquisa de recursos hídricos, e é gerenciado pela FIDEP, CNPq e FIDEP. Aí conseguiu dinheiro, né? E aí foi fazer um estudo de qualidade de água e de coisas no vale da bacia hidrográfica do Rio Gurgué. A CPM tinha acabado de publicar a informação e ele faz também. Foi ótimo, porque comprovou já as coisas. Ou seja, não existia nenhuma restrição de qualidade de água, ele fez a análise tanto dos rios como de todos os poços, tá? Fez um completo. Cadastrou 264 poços jorrantes, a gente tinha cadastrado 253, ou seja, o número realmente fica consistido em torno de 260 pontos. E uma coisa interessante, isso aí é um poço violento. O que o pessoal fala? É um poço violento. Aí você olha na internet e diz, um desperdício, água desperdiçando, poço jorrando, 30 anos jorrando sem parar. Poço violento, desde que foi perfurado, poço violento tem válvula. Tá? Então, fecha-se e abre-se. O pessoal da Embrapa medindo o nível potenciométrico com manômetro, porque na verdade, como ele é jorrante, você não pode medir o nível, você mede a pressão e aí transforma em nível. Em 2009, 2010, a CPRM financiou esse trabalho. O diretor da CPRM tinha interesse no Gurgué e queria fazer uma proposta de atualização dos conhecimentos e uma expectativa de como poderiam ser usadas essas águas, água do Gurgué, porque só se falava de um potencial muito alto e está lá o potencial. E aí encomendou essa zona estratégica de produção de água subterrânea, que é até o título daí da palestra, e isso constou simplesmente de uma visita. Foi ao campo, se visitou todos aqueles poços que foram perfurados, tá? Eu acho que são 41 poços no total, visitou todos. Alguns poços da dificuldade imensa de achar, porque está completamente abandonado no meio do mar. Na época da perfuração, a CPRM abria uma trilha, tá? E aí vinha com um trator e abria uma estrada, para abrir uma clareira, para entrar as sondas eram grandes, então, a entrar as sondas e fazer o acampamento de perfuração. E isso já tinha, há 30 anos atrás, o mar tomou, tinha poço perdido, nem a população local conseguia identificar.
E se fazer, ou seja, verificar os poços e fazer umas simulações utilizando os modelos desenvolvidos pelo LABIG, do FPE, que trabalhou naquela época, desenvolveu o primeiro modelo e depois já foi aprimorando esse modelo. Então ele detém a propriedade intelectual desses modelos do Gauguin, o pessoal do LABIG. Aí o conceito de ZEPAs simplesmente seria uma área de alto potencial, mas que teria um nível de conhecimento já, ou seja, você teria que ter feito estudo de reconhecimento, de detalhe, com possibilidade de chegar a um conhecimento tal que fosse possível você fazer um modelo matemático e calibrar esse modelo de forma a que se possa fazer cenário de exploração com ele e tenha o mínimo de confiabilidade. E também que a água existente seja suficiente para suprir totalmente a demanda local e com excesso para que seja transportada para atender outras regiões. Tá? Esse seria um conceito básico do que essa pergunta vem chamando de ZEPAs. No Gauguin, de todos os reservatórios que a gente conhece, são vários, tem várias bacias sedimentares com aquíferos muito bons, mas essa região do Vale do Gauguin, efetivamente, seria cita. Eu estava lendo hoje a internet, as reportagens sobre a questão do Gauguin, e fala, a terceira maior reserva de água subterrânea do país, a maior terceira, não sei se é a maior terceira, se é a terceira maior, tá? Mas é uma região com um potencial muito alto, efetivamente. O Gauguin tem aquíferos regionais, o confinamento, os aquíferos são confinados, então o nível da água sobe, então se sobe, ele fica mais alto, então o custo para o bombeamento é menor, tá? Porque ele está mais perto da superfície. Excelente qualidade química, essas águas, principalmente do Cabeça, o Serra Grande já é um pouquinho pior, mas principalmente do Cabeça, a água do Cabeças é excepcional. Fica, se você só total dissolvido, variando em torno de 30, 40, 50 miligramas por litro, só total dissolvido. Isso é água de chuva, tá? Basicamente água de chuva. Os extensivos de estudo geológico, a infraestrutura já instalada. Tá? Tem 41 poços já foram perfurados, não poços de produção, capacidade de produzir. Tá? Eu pessoalmente, eu bombeei um poço para fazer um teste de aquífero, bombeei um poço com 650 metros cúbicos por hora. Tá? E você bombeava ali, entendeu? 72 horas de bombeamento, entendeu? Era um rio de água que saía daquele negócio. E sem nenhum problema. Tá? Para aquilo ali você sustenta aquela vazão, tá? Indefinidamente. Situação atual, vamos ser rápido. A estratigrafia, eu vou passar essa parte mais técnica. Né? Veja só, os estudos eram tão detalhados que, por exemplo, a gente tinha uma bateria de poços. Então, quando fazia um teste de bombeamento, eu não observava um piezômetro, eu observava todos os outros poços. Tá? Então, eu fazia um teste, eu observava 6 poços, 7 poços. Então, se foi possível a gente fazer coisas que a gente só tinha visto em livros teóricos de geologia, que é a aplicação da teoria das imagens, que é a detecção de fronteiras semi-impermeáveis ou impermeáveis. Você só consegue fazer isso com uma quantidade de poços de observação muito grande. Tá? Então você traça círculos, entendeu? E aí eles interceptam num ponto que seria o espelho do poço bombeado, e no meio teria uma fronteira impermeável. Isso quando tem, efetivamente, você detecta que tem a possibilidade da existência dessas fronteiras nas curvas de rebaixamento. Você verifica isso, você vê isso nas curvas. Então a gente conseguiu fazer isso e mapeou efetivamente essas fronteiras, porque a gente não fez isso só no papel, tá? Ou matematicamente, você calcula matematicamente, mapeia isso virtualmente, mas depois a gente, como é geólogo, a gente vai lá no campo, entendeu? E vai descobrir o que é. Tá? Então tinha fraturas que foram preenchidas com óxido de manganês, um mineral chamado piroluzita, porque a gente coletou a amostra e mandou analisar no laboratório de análise minerais aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Falhas de gravidade, como a gente mostrou, ou seja, algumas foram mapeadas e tem uma série de estruturas que eram possíveis de existirem, porque existia a possibilidade de afeição geomorfológica da estrutura existia. Então esse perfil mostra basicamente a realidade do Vale do Gauguin, a formação de Serra Grande, o Pimenteiras, formação Cabeças, Longar e a cobertura de Potiva variando, a não ser nesse ponto onde ele realmente torna-se com uma espessura expressiva por conta da falha
que foi exatamente um afundamento do bloco relativamente em relação ao outro. Os parâmetros bastante aumentam na direção sul, e a transitividade diminui do outro lado. Né? Essa é a realidade dos poços. São 7 poços mais tranqueiras nessa região. Projeto piloto, a expansão do projeto piloto e o projeto piloto, e a área do sul, são no total 41 poços. Aí eu vou mostrar para vocês a situação dos poços. Basicamente, os poços todos estavam abandonados numa visita que foi feita em 2009. A última visita que a CPM fez quando estava elaborando esse relatório, que foi elaborado em 2010. Essa visita foi feita em 2009. Esse projeto piloto tem a estrutura de instalação do projeto piloto. Nas casas de bomba, eram bombas, bomba de turbina com eixo prolongado, bombas eixo de turbina com eixo prolongado, bombeavam 400 metros por hora. Na época, a época de instalação disso foi 1975, 76, não existiam bombas submersas com capacidade de tirar vazões dessa natureza. Hoje tem. Tá? Hoje a gente tem. Agora, na época não tinha. Então, as bombas tinham que ser esse tipo de bomba, certo? De eixo prolongado. O motor fica em cima e você desce um eixo até um rotor lá embaixo. Praticamente todos os poços destruídos, né? Lá do projeto piloto. Uma curiosidade, o cara tapou o vazamento com uma escovinha de dente. Eu acho que ele todo dia passava aí para escovar os dentes. Olha, P6, P7, P8, P9, P10, P11. Né? Até o Poço Santa Fé, que eu mostrei uma foto dele funcionando direitinho, estava destruído também. Isso era uma expressão quando funcionava, né? Você chamava flor d'água. Quando chegava um visitante do projeto, eles faziam isso para mostrar. Tem na fotografia aí, tá? Era bonito esse negócio. E os poços novos, da área A, ó, poço dentro do mato, poço dentro de casa. O cara chegou e fez a casa, deixou o poço dentro, não sei se fosse meu. Dentro do mato, aqui, ó, tudo parado. O pessoal instalou aqui 2 bombas aqui para tirar água. O vizinho do lado esquerdo instalou, o vizinho do lado direito também instalou. Entendeu? Vamos tirar água daqui, está abandonado mesmo. Tá? Tudo parado. Tá? Esse poço, ó, estava funcionando, 2009, tá? Isso eu peguei na internet hoje, tá? Porque o Exército Brasileiro foi lá e fez esse mesmo trabalho que foi feito em 2009. Eu não tenho o resultado do Exército. Agora, esse poço eu peguei na internet. Ele estava funcionando na época e hoje, isso foi agora, 2017. Tá? Não está mais, tá? Está parado. Eu passar os poços todos. Existe o violento, isso é interessante. O violento sempre foi um sinal de desperdício. Ele está aí na época na pujança da sua perfuração, 1973, ele foi furado em 73. 1987, essa foto eu bati. Essa foto um amigo bateu em 2006. Essa foto eu peguei na internet hoje, 2017, essa foto aí. Tá? Ele me parece que continua robusto. Tá? Pelo menos pela fotografia, não me parece que ele esteja sofrendo nenhuma. Ele tem registro, desde a perfuração que ele tem um registrozinho, e ele fica paradinho, sem jorrar, é só fechar o registro. Tá? Então, para a gente fechar, as simulações feitas pelo pessoal do Labido, na verdade, essa areazinha vermelha aqui é a área onde fez todos esses estudos de detalhe que foram feitos. Tá? E o planejamento, a simulação foi feita para essa área maior, com a área expandida. Tá? Então, se considerou esses poços vermelhos, são os poços existentes, todos esses pontos vermelhos são os poços que existem. Esses verdes, poços projetados na simulação, para possíveis poços futuros, dentro da área onde a gente tem um controle de conhecimento maior. Tá? E esses azuis, poços, entendeu, dentro da área onde a gente tem menos conhecimento, seria uma expansão para norte e para sul. Os poços produtores existentes do cenário 2, os poços existentes mais os verdes, que seria só dentro dessa área onde a gente tem um conhecimento melhor, e o cenário 3, que seria, digamos assim, o menos consistente, que seria com essa expansão, com esses poços para norte e para sul. Resultado, eu não vou entrar em detalhe da simulação, tá? Eu vou dar uma passada aqui, que eu já me alonguei mais do que devia, mas eu vou chegar só nos resultados finais. Passei demais. Pronto. Bem, veja só. O objetivo
das simulações não foi determinar a vazão de produção de poço, nem de bateria de poço. Foi a gente avaliar uma ordem de grandeza de uma produtividade que pode ser extraída, entendeu, daqueles aquíferos. Essa foi a intenção, tá, do trabalho feito aí em 2010. Aqui, dentro dessa área aí, tá? Tá mostrada. O resultado obtido autoriza, tá, uma descarga máxima de 20 mil metros cúbicos por hora, tá, com prazo máximo de 50 anos. Se a gente fizer isso, se a gente passar 50 anos tirando 20 mil metros cúbicos por hora, tá, isso dá o que é 5,5 metros cúbicos por segundo. Não é uma, se você comparar com o rio, não se compara a água subterrânea com o rio, porque o rio, a quantidade realmente é muito maior, tá, de água, mas é uma quantidade muito expressiva, 20 mil metros cúbicos por hora é uma quantidade muito expressiva de água. Salientando-se que, eu trabalhei nesse projeto entre 86 e 90, lá no Gurgué, eu morei naquela região, peguei o caminhão, teve uma mudança e levei para lá e fiquei lá morando. Aí quase que me separava. E assim, ia dizer uma coisa. Eu estava falando, meu Deus do céu. Eu tinha voltado para todo mundo. Eu esqueci disso, desculpa. Falando da produção, que é expressiva esse valor. Sim. Eu ia dizer outra coisa. Então, é uma produção realmente expressiva, né? Sim, eu levei. E assim, eu vivi lá essa questão da irrigação, o pessoal irrigando, usando essa água, entendeu, para jogar água, entendeu, com aspersor, com pivô central, a umidade baixíssima, né, naquela região. Você jogava com aspersor, né, 50% daquela água evaporava, entendeu? Nem chegava no solo, entendeu? Ou seja, essa água, entendeu, tem uma qualidade excepcional, é uma água nobre. Né? Então, eu acho que o destino dessa água do aquífero Cabeça, iria ser um uso efetivamente maior. Né? Abastecimento humano, eu acho que o abastecimento humano teria que ser a prioridade zero, entendeu, para o uso desses aquíferos, onde a água está protegida de contaminação, a água tem uma qualidade físico-química muito boa, tá? Ou seja, você dispensa um tratamento mais efetivo, como qualquer água superficial que você tem que fazer uma reta, né? Você dispensa, basta você ter uma cloração nessa água e você pode distribuir essa água com a maior garantia do mundo. Ou seja, então realmente teria que ter um uso mais nobre. Então uma quantidade dessa, 20 mil metros por hora de água nobre, entendeu? Isso é muita água, tá? Efetivamente. Traduzindo em números concretos, essa descarga daria para abastecer uma população de 3,2 milhões de habitantes a uma taxa de 150 litros por habitante dia durante 50 anos. 50 anos você abastecer ali 3,2. Uma taxa confortável de 150 litros por habitante dia, uma taxa confortável. Então, as conclusões do trabalho, das simulações, 3 alternativas. Você pode tirar 20 mil metros cúbicos por hora. Isso pode ser sustentável até 300 anos, porque assim, você 50 anos, o que é que acontece? A gente tem 2 tipos de água nesses aquíferos confinados. Tá? A gente tem o que chama água sob pressão, tá? Que é uma água que a água está sob pressão. É como se é uma água que você, quando você bombeia, você cria essa água. A água, ela está comprimida, tá? Então essa água vai ser uma água que vai funcionar como um pouco de descompressão. Na hora que você bombeia, você alivia a pressão, você descomprime a água. Então é como se você estivesse criando água, na verdade. Porque você bombeia e o meio continua totalmente saturado. Você tira a água e o meio continua totalmente saturado. Tá? Até o ponto que o nível chegue no topo do aquífero, já debaixo do topo. Aí você chama de desconfinar o aquífero. Aí você começa a tirar água de saturação. Tá? Que é normalmente 100 vezes mais o volume, 100 vezes mais que a água de sob pressão. Então, ou seja, 50 anos a gente estaria tirando apenas a água sob pressão. A gente não mexeria na reserva de saturação do aquífero. Tá? Esse é o que, pelo menos, é a expectativa das simulações. Tá? Pode ser uma captação simultânea, certo? Cabeça Serra Grande, da forma que a gente testou, que aprofundou aquele poço para captar conjuntamente Cabeça e Serra Grande, a gente pode
aprofundar todos os poços, entendeu? Ou alguns, e fazer captação conjunta. Isso daria uma vazão efetivamente bem maior do que 20 metros por hora, entendeu? E a sustentabilidade passaria efetivamente de 50 anos. Ele cita lá que pode chegar a 300 anos, ele considera que chega a 300 anos, se considerando que desconfine o aquífero e se tire 20% da reserva de saturação, que seriam as reservas permanentes que estão lá estocadas há milhares de anos, entendeu? Você teria depreciar um pouco o reservatório, tá? Tirando 20%. Tá? Então você passaria de 50 para 300 anos de vida. Tá? Isso aí, daqui a 300 anos, a pessoa já está criando água. Para 300 anos. E água que for necessária para mim. Ou então a captação paralela. Você capta poços captando cabeça, poços captando Serra Grande. Seria 2 aquíferos em produção. A quantidade de água seria muito maior. As mesmas coisas aconteceriam com os poços do cabeça. Você usaria a reserva sob pressão, mas a reserva nem chegaria perto de atingir os limites da reserva de pressão do Serra Grande. Né? Porque efetivamente o Serra Grande tem uma potencialidade, nesse caso, de água sob pressão maior. Essas simulações foram feitas, tem um caráter preliminar e qualquer tentativa de uso efetivo dessa água teria que passar por uma reavaliação, com novos testes, os postos teriam que ser testados, reavaliados, ver as condições atuais. Os estudos foram feitos, esses dados são dados de 30 anos atrás, os postos foram perfurados, testados naquela época, a condição dele hoje é outra. Então, a gente está se baseando dos dados de 30 anos atrás, então seria reavaliar esse negócio todo. Outra coisa, foi considerado conservador os resultados. Por quê? Porque toda a simulação, o bombeamento foi considerado como contínuo, ou seja, você bombeia 24 horas por dia, direto. Isso não é assim que a banda toca. Tá? Nenhum regime de bombeamento de poço é 24 horas. Quase nenhum. Alguns são, mas raríssimos. Normalmente você tem um ritmo de bombeamento, um regime de bombeamento. Aí você bombeia 12 horas por dia, bombeia 6 horas por dia, 10 horas por dia, 15 horas por dia, sempre para. Tá? E nessa parada o aquífero recupera. Ele baixa e recupera, baixa e recupera. Nesse ritmo de ligar e desligar, entendeu? O rebaixamento, entendeu? Ele vai num ritmo muito mais lento do que se fosse contínuo. Tá? Então, a gente considerou bombeamento contínuo. Então, ou seja, é uma questão de... O conservador nos dá segurança de dizer que se pode tirar 20 mil metros cúbicos por hora durante 50 anos. Tá? Nesse negócio. Uma coisa que aconteceu na simulação numérica, que é mais completa do que uma simulação analítica. Analítica, a gente usa as fórmulas que existem que são, assim, já são resoluções das equações diferenciais de fluxo da água subterrânea. A gente já usa essas fórmulas, entendeu, para fazer os cálculos, tá? Analiticamente. E os modelos matemáticos usam as próprias equações diferenciais, tá? Então, ou seja, eles consideram o contexto bem mais, eles consideram a situação em 3D. Né? Hoje tem um Modflow que manipula com isso, faz um trabalho muito bom, se houver dados efetivamente para isso. A simulação numérica contemplou 2 situações. Ela simulou o aquífero cabeças sendo bombeado sozinho, só o cabeça, e depois simulou o conjunto cabeças, a formação impermeável, entre aspas, que é a formação de argilas, tá? Que separa o cabeça do Serra Grande e o Serra Grande. Ora, a carga do Serra Grande, a pressão do Serra Grande é muito maior, então o Serra Grande tem a tendência de empurrar água para cima, para a cabeça. Tá? Então, na hora que você começa a baixar a carga do de cima por bombeamento, essa possibilidade de passar água aumenta, que é o que na geologia se chama de drenança, né? Até a passagem de água de um aquífero para outro, vertical, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Tá? Então, aumenta. Mesmo o pessoal colocando, que fez a simulação, já isso que fez a simulação, colocou uma quantidade hidráulica, certo? Da formação de pimenteiras, certo? Muito baixa, 10 a menos 8, 10 a menos 9, entendeu? Na simulação passada. Então, ou seja, o rebaixamento do cabeça, na hora que você considera o sistema, certo? Cabeça, a formação de argila e o outro aquífero, certo? Os rebaixamentos são muito menores. Por exemplo, da ordem numérica. Na região do projeto piloto, que seria o meio da área, onde se concentraria o rebaixamento maior,
Tá? Chegou a dar 200 metros de rebaixamento, considerando só cabeças, tá? Considerando o sistema dava 130, 140, ou seja, 60 metros a menos de rebaixamento. Tá? Ou seja, isso é passagem de água, tá? Você está chegando água, tá? De outro lugar. Tá? Então, se isso se confirmar, tá? Que é uma especulação, tá? É uma hipótese de trabalho, tá? Efetivamente, as condições de explotação podem ser menos severas do que essas que a gente está estimando. Só conseguiria fazer isso na hora que entrar em produção e monitorar. Tá? Hidrologia só consegue efetivamente resultado com monitoramento. Tá? Enquanto a gente não monitorar isso no tempo, tá? A gente especula, tá? Com base na informação, a gente vai, tá? Transpondo essa informação para uma... Veja só, eu vou... Só para finalizar, tá? Falta só 2 transparências. Dentro dos aspectos econômicos que vem amparar a prioridade do... Porque, a gente diz assim, se vai investir, investe no cabeça. O potencial é maior, é mais raso, os postos são mais baratos, economicamente é mais viável. Então, a prioridade recomendada seria o aquífero cabeça. E uma das coisas que realmente, digamos assim, ressalta que deve ser o cabeça, porque já existe 41 poços lá, dos quais 37 estão diretamente passíveis de serem utilizados, entre aspas também, tá? Passíveis de serem utilizados. Ora, esses 37 poços, ele tem capacidade de produzir 10 mil metros cúbicos por hora, tá? Então, o pessoal de Teresina, da CPRM, pegou esse trabalho e disse, ó, com essa coisa aqui, entendeu, eu posso pegar a água e levar essa água, tá? Para jogar essa água naquela área de água ruim do cristalino, que é o semiárido piauiense, onde os municípios hoje, porque a seca está se prolongando, né? Hoje esses municípios estão tudo lascados lá, morrendo de sede, né? Eu resolvo definitivamente esse problema que é recorrente, ou seja, se gasta 80 a 100 milhões de reais por mês, por ano, certo? De carro-pipa para abastecer 51 municípios daquela zona do Piauí. Então o pessoal disse, por que a gente não pega, faz uma adutora, pega esses 37 poços e joga essa água para essa região? Aí, alguns políticos do Piauí compraram a ideia. Né? E eu me lembro que, há uns 3 anos atrás, eu fui numa reunião lá em Teresina, e aí uma parte de vários engenheiros do Estado, entendeu, que estavam muito mais interessados no braço da transposição, né, para captar água, entendeu, do São Francisco e levar, para jogar no Rio Piauí, entendeu, estavam muito mais interessados nesse negócio, entendeu, eles detonaram esse projeto da adutora do Sertão, que o pessoal da CPRM de Teresina vinha defendendo, junto com alguns políticos do Piauí. O tempo passou, um senador chamado Elmano Ferri, né, comprou essa ideia de uma forma mais forte. Então ele vem batalhando muito por essa ideia, né, e está na mídia, aí, recente. Né? Eu vou mostrar para vocês agora o que eu... A ideia da adutora. Né? Aqui está o Vale do Gugué, né? Está os poços aqui. Isso é um mapa geológico e aqui está o mito geológico para apoiar. Essa área verde, ó, é a área de cristalino, onde não tem água subterrânea e os municípios estão tudo lascados. Né? Então, você pegaria a água desses poços, entendeu? Jogaria para o lado de cá, certo? Esse ponto seria o ponto mais alto do coisa e desceria por gravidade. Para um lado, para o outro, atenderia todos os municípios desses ramais de adutora. A questão é aquele coisa que eu mostrei para vocês, é a Serra das Conclusões. Por quê? É uma boa ideia, certo? Essa é uma boa ideia, certo? Água nobre, entendeu? Para abastecer a população morrendo lá de sede. A questão é o seguinte, o Rio Gugué está a 220 metros, basicamente a cota dos poços, certo? Varia mais ou menos nessa altitude. E o ponto mais alto, se a gente considerar esse perfil AB aqui, que a gente escolheu aqui a dedo, entendeu? Para ver a região mais baixa que poderia atravessar, seria essa região. O ponto mais alto aqui estaria a 670. Você teria que elevar essa água a 450 metros. Eu não trabalho com nada de engenharia, não tenho a mínima ideia do que representa levar 450 metros, mas eu acho que não é uma coisa muito simples, não. Então, está aqui, entendeu? A viabilidade deve ser definida através de um EVTEA, estudos de viabilidade técnica, econômica
ambiental. Tá? O Ministério da Irrigação, Vai ficar muito caro essa água. o Ministério da Integração Nacional prometeu ao senador Elmano Ferreira que tem dinheiro para fazer esse EZTEA. Tá? O dinheiro está garantido. Tá? O Elmano Ferreira já articulou com o Exército já foi lá, já fez um cadastramento dos postos. Esse trabalho que foi feito pela CPM em 2009, visitar todos os postos, o Exército visitou todos os postos, para saber qual é a situação, como é que está, como é que não está. Tá? O já foi no Denox, tá? Aqui já foi no Denox, porque o dono dos postos é o Denox que pagou esses postos todos no passado. Tá? Os postos todos é do Denox. O senador está aí, entendeu? Fazendo a parte dele, querendo conseguir a adutora. Se vai, não vai, ou se... Porque há 7 anos que a gente acompanha os políticos trabalharem e o pessoal a favor, contra. Tá? E enquanto isso, minha gente... A água esperando. Agradeço muita atenção, desculpa ter passado um minuto aí. Se alguém tiver alguma pergunta, questionamento, pode ir. Só uma dúvida, ele na África, ele tem como ser contaminado alguém está produzindo uma lavoura, alguma coisa assim, e algum agrotóxico ele penetrar, né? A probabilidade é menor porque Em condições naturais, a probabilidade é muito pequena. Por quê? O cabeça, por exemplo, a espessura média da formação longar, que são aquelas argilas que recobrem cabeças, é em torno de 100 metros. Você tem 100 metros de argila para você contaminando passar, é muito difícil. Eu acho que chega a alguma contaminação lá. Com relação à sustentabilidade, você falou. Com relação à sustentabilidade, você com certeza especialista na área aí, talvez esteja falando besteira aqui, mas com relação a. Você projetou aí, fez uma projeção de 50 anos aí numa situação bem folgada, né? Com muita margem de segurança aí, né? 50 anos aí usando a água daquela região ali. Quando atinge ali o limite, depois de 50 anos, isso aí, como é que isso faria isso? Cessaria para a pressão se restabelecer lá naquele aquífero? Só uma curiosidade. Não, veja só, uma projeção temporal, você tem que estabelecer um tempo, tá? Um alcance, tem que ter um alcance. Eu fazer um prognóstico para que tempo, tá? Para 50 eu poderia ter feito para 100, para 200, para 300, tá? Aí teria que baixar a vazão, tá? Então, 50 anos é um número meio que arbitrário, entendeu? Que foi escolhido, entendeu? Já 50 anos é uma geração. Teoricamente, leva aquele aqui a um falecimento, dizer assim, né? Não leva ao falecimento porque a água de saturação continua dentro dele. Tá? A saturação está lá. Tá? E assim, e tem todo o mecanismo, entendeu, natural que vai acontecer que a gente não sabe exatamente, porque a gente desconfia muito, entendeu? Que à medida que ele for baixando, vai aumentando a contribuição do Serra Grande, vai passando água do Serra Grande para ele. Tá? Agora, a gente teria que monitorar, chegar a um ponto, porque a natureza, entendeu? Ela trabalha no equilíbrio. Ela sempre trabalha tendendo para o equilíbrio, entendeu? Então, a tendência vai ser tentar voltar para uma situação de equilíbrio. Então, você desequilibrou um bombeamento e o Serra Grande vai forçar a água para tentar estabilizar. É uma tentativa. A nossa imposição, às vezes, é maior. Né? A gente vai lá e impõe uma situação mais forte. Né? Mas, claro que tem um reflexo. Né? Não existe, eu digo isso, você não explota a água subterrânea, entendeu? Sem criar uma depressão. Né? Você sempre vai quebrar, o equilíbrio. Tá sempre no equilíbrio. Você chega lá e impõe um bombeamento,
Então você quebrou o equilíbrio, alguma coisa vai acontecer. Tá? Agora, o que é que a gente tem que fazer? Nessa questão de hidrologia, entendeu? É fundamental, é monitorar. Tá? Você tem que monitorar tanto a quantidade de água que sai, como os níveis que estão ocorrendo lá regionalmente. Aí, com isso, você tem condições de ir ajustando. Tá? Por exemplo, vai chegar no coisa, então diminui a vazão, entendeu? Então ele passa de 50 para 100, tá entendendo? Então você vai monitorando e ajustando, entendeu? A gestão é feita no acompanhamento. Tá? É diferente de uma coisa, por exemplo, recursos superficial, às vezes eu posso planejar. Tá? Eu planejo um reservatório, eu tenho toda uma série histórica de precipitação, tem a bacia hidrográfica, a montante, então eu planejo todo aquele negócio para saber. Tá? Aí passa 4 anos sem chover, como agora no Sudeste, lasca todo mundo. Tá? Mas você tem como planejar uma coisa. Na hidrologia você especula inicialmente e vai ter que acompanhar para poder. Tá? Boa noite, professor. Foi um prazer, viu? É o seguinte, só uma crítica. Continuamos sem rumo, porque o senhor fez esse estudo aí há 40 anos atrás. E será que a gente não percebia que iria habitar, percebia que iria crescer a população? E até hoje estamos penando com essa situação. É verdade, o colega, eu concordo com vocês, estamos sem rumo, tanto em muitas coisas. Na verdade, estamos sem rumo em muitas coisas. Boa noite, colegas. Foi muito bom esse estudo, muito proveitoso, esclarecedor, principalmente para nós engenheiros, porque essa parte de geologia nós lemos muito pouco. Mas como surgiu a crítica, eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Tem uma região aqui no estado de Pernambuco, do município de Manari, fica no sertão, do Vale do Mochotó, que um cidadão gaúcho meio louco viu uma reportagem na televisão através do Globo Repórter, mostrando que aquela região era a região do menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. E ele saiu lá do Rio Grande do Sul com essa curiosidade de conhecer a região. E quando chegou lá, ele realmente ficou abismado com a pobreza do local, mas resolveu, assim, se empenhar para mudar aquela situação. E realmente ele mudou. Ele escavou lá um poço artesiano, não é desse porte, esse poço, acho que aquele de 6 polegadas, mais ou menos, não sei, esse poço normal que se escava, de 100 metros, 120 metros por aí. E hoje a região onde ele se instalou lá virou um oásis. É uma caatinga brava, só de areia, de pedra. Hoje ele já vai com 6 poços, não tem nenhum recurso ele, não tem recurso, apenas pedindo doação, ajuda de pessoas amigas. Ele foi para o Faustão, deu uma entrevista lá. Então algumas organizações, associações despenderam dinheiro para ele. Inclusive hoje ele já está com uma ONG, fundou uma ONG, já recebeu dinheiro até do governo da Alemanha. E a situação lá mudou. Um poço, 2, 3, 4, 5, hoje ele está com 6 postos lá, tirando produção de melão, de melancia, fruta de toda qualidade. Eu sou amigo dele, a esposa dele me manda foto, eu estava procurando aqui no celular, cada caixa de banana assim, desse tamanho, manga enorme, graviola, uns postos pequenos, há tão pouco tempo que ele deve estar lá, uns 5 anos mais ou menos. Aí você vê uma região dessa tão rica, se gasta aí uma fortuna de dinheiro num poço desse, 2 milhões de reais, em 40 e tantos postos, vem sendo estudado há 30, 40 anos, e as pessoas morrendo de seca. Isso cria uma certa indignação nossa. Não é por falta de dinheiro, aí fica o CPRH é o dono, o exército vai lá, tem que pedir, e assim, a situação humana não é levada em consideração. Isso realmente é uma tristeza. Vou comentar, assim, realmente, ele trabalha com projetos nessa área, né? Desde
uma parcela relativamente grande aí da vida profissional. E é uma tristeza, efetivamente, ver algumas coisas. Obrigado, a paralisação, a falta de foco, entendeu? Pô, quando o Wellington Dias está no seu segundo ou terceiro mandato, ou sei lá, ele é governador atual do Piauí, né? Terceiro mandato, o Wellington Dias. Tá? Quando ele ganhou o primeiro mandato, tá? Quando ele foi eleito a primeira vez, e ele era deputado estadual, tá? Eu fui com o diretor da CPRM, no gabinete dele, e nós fizemos uma apresentação, não essa, mas uma apresentação mostrando esses postos, mostrando esse potencial, ele entrar no governo. E se você tem uma região, entendeu, extremamente produtiva em termos de água, tá? Você pode fazer muita coisa nessa. Tá? E nunca aconteceu nada. As prioridades são outras, né? As pessoas trabalham com outras visões, outras prioridades. É triste você ver essas coisas, né? Nossa parte como técnico, entendeu? A gente tenta fazer, tenta mostrar, tenta dizer as coisas, mas não tem interesse, entendeu? A região do Golgué, o Golgué quer ser independente, ele, há anos que ele fala em se emancipar do estado do Piauí, quer formar um estado independente do Golgué. É o Catalunha do Piauí. E é uma região, eu morei ali, entendeu? Em 1986, 87, 88, muito pouco desenvolvida. Certo? Eu tive a oportunidade de conhecer, eu conheço o Nordeste quase todo. Certo? Nunca trabalhei no Maranhão, mas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, certo? Eu conheço uma parte grande, entendeu? Principalmente da região rural. E aquela região muito pouco desenvolvida, a região escoandeira é uma região que é muito pouco habitada na época ainda. Né? Ele está tendo um boom nos últimos 5 anos, entendeu? Por conta da soja, mas soja de sequeiro. Né? Porque eles plantam nos topos, né? Nos topos que é a formação Piauí, a formação Piauí, que fica na Chapadona, lá em cima, entendeu? Que ele planta as soja, mais na parte do sul. Tá? Então a cidade de Bom Jesus teve um boom, tá, de comércio, porque embora é muito mecanizada a agricultura de soja, tá? Não cria aquele boom de empregos, mas cria um boom de comércio, porque movimentou economicamente aquela região toda. Tá? Mas na época que eu estava lá, entendeu? Muito pouco desenvolvida, ainda é pouco desenvolvida, talvez seja tão pouco desenvolvida que o político faz a estatística dele, sabe, para investir naquele negócio não tem voto. Eu vou investir aqui na região de Picos, porque só o Pico me elege. Entendeu? Então, sei lá, entendeu? Não tem interesse de resolver as coisas. As coisas estão lá, às vezes não acontece. Boa noite, meu. Eu morei 18 anos nessa região também. A gente inclusive tem uma fazenda na Alvorada do Ribeira. Ouço, um pouco da rã também, fechado. Mas é como o colega disse ali atrás, assim, a gente tem até a pena. Porque realmente é tanta água e a gente vê só o pessoal tomando banho, bebendo cachaça, e realmente o político não investe. Não tem aquela sensibilidade de ver que ali, né, naquela região é tão rica, não planta, né, não investe. Realmente dá muita pena. E as pessoas de Marcos, assim, a poucos quilômetros, morrem de sede, morrem de fome, é uma pobreza extrema. Eu já estou há 18 anos, há 9 anos aqui, né? Eu saí de Validana em 2008, mas todo ano a gente visitava a fazenda, né, com o morador. A gente na época plantava manga, banana, assim, várias coisas, mas tem a dificuldade da estrada, a deslocamento de produção. Quer dizer, a gente tomou, na realidade, prejuízo, né? Deixamos a fazenda lá com o morador e viemos embora, porque passamos 18 anos tentando e não conseguimos. Realmente não tem apoio, não tem estrada, realmente é uma pobreza extrema. Não tem médico, não tem escola, não tem universidade. Se você quiser morar no Piauí, ou você mora em Picos, ou mora em Floriano, ou mora em Teresina. Parnaíba. Mas pra baixo, oi? O Parnaíba, hein? O Parnaíba, Parnaíba é Paraíba, né? Praia. Parnaíba é outro mundo. Então, que é do sul do estado, realmente, eu cheguei a morar também em Jugoés, a gente chegou a plantar soja do Cerrado, né? Muito gaúcho, muito paranaense, muito mato-grossense, mas realmente não dá. É muito sofrido, muito sacrifício, e a gente quer, né, um pouco de conforto. A gente começou a ter filho, voltamos para Recife. Mas
Mas realmente faz muita pena. A gente tem a fazenda lá, meu esposo adora, todo ano vai, às vezes eu não vou, mas a gente tem muita pena. Se fosse mais próximo, porque é realmente uma riqueza, né? É 54 mil litros de água por hora. A água, a qualidade é boa, a gente mandou fazer lá no Rio de Janeiro, a qualidade é muito boa, água potável de mesa, mas assim, está praticamente parado lá, está com morador. Realmente a gente não tem político para incentivar. Aí, professor, quando o chinês comprar o país, aí acha ruim. Está comprando, é que ele comprou a hidrelétrica agora. Vou permitir 2 ou 3 minutos mais do tempo de vocês. Eu vou contar uma história. Você fala do chinês, eu vou contar uma história. Isso foi em 84, 86. Em 92, eu passei um ano morando em Sobral, numa consultoria de um projeto belíssimo chamado. Era financiado pelo Banco Alemão. Aqui conhecido no Brasil como o KfW, o projeto KfW, que depois virou CISAR, que era o saneamento básico rural, que era tentar o máximo possível usar água subterrânea para diminuir os custos com o tratamento de água, minimizava sendo água subterrânea. Então eu entrei na equipe de diagnóstico de mananciais de água subterrânea, passei um ano lá. E aí tinha um cara lá que contou uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que tinha na beira do rio Acaraú, os alemães do banco vieram, entendeu? E a gente pegou uma estrada margeando o rio Acaraú, o rio perenizado pelo açude de Araras, então correndo água o tempo inteiro, né? Tudo seco, mas o rio correndo água. E aí os alemães no carro, o rio correndo água e as 2 margens, entendeu? Nada, árida, aquela coisa seca, entendeu? Nada, não existia nada, né? E os alemães, e ele falava, e aí o coordenador deles, que era um senhor chamado Walter Smithberg, que falava português, e a gente, o que é que eles estão dizendo? Eles estão abismados, como é que tem água e não tem nada plantado nas margens do rio. Não tinha nada plantado. Aí o cara contou uma história lá, disse que o cara tinha uma propriedade dessa que chegava no fundo dela, porque as propriedades são estreitas e compridas, né? Então chega um pedaço lá na beira do rio. E aí, não fazia nada, aí chegou um casal de japonês lá e ele arrendou. O japonesinho chegou com a mulher, certo? E aí começou a plantar tomate, né? E o japonês acordava às 5 horas da manhã, ia com um balde no rio, pegava o franfinho, pegava um balde, aí tirou a primeira colheita de tomate, botou nas costas, levou para a feira, vendeu. Aí tirou a segunda, vendeu e comprou uma bicicleta. Aí já ia de bicicleta, aí comprou um regador, aí comprou depois uma bombinha pequenininha, já puxava água do rio, depois aumentou, com um ano e meio comprou um carro, depois comprou um carro zero, um F1000 lá, não sei o que e tal. Aí o dono da terra retornou, ficou com inveja, tomou a terra de volta, para não plantar nada. Aí o japonês, que chegou sem nada, entrou na sua F1000, botou a mulher dentro com o filho e foi embora, para outro lugar. Ou seja, é uma questão cultural, mas é uma questão cultural sério, posta no Nordeste. Né? Não é que o Nordeste seja, não trabalha muito, mas tem uma cultura que às vezes impede que vá com mais afinco, que desenvolva com mais. Ou seja, fica sempre esperando, entendeu? O governo. Cadê o governo? O governo vai me dar? O governo vai me dar? Não é assim que a coisa tinha que ser, não. Tem que ser diferente. Pessoal, vou fazer um comentário rápido e uma pergunta. Meu nome é Azo, desculpa a garganta mesmo. Sou no Geologia da Federal, estou me formando no próximo ano, pretendo ser hidrogeólogo. Né? E aqui no Aquífero Beberibe, né, que a gente está em cima dele, praticamente, a gente sabe que existe perfuração de poço aleatório. Né? O pessoal chega, tem industrial mineral e tal, mas aí o camarada tem um conjunto dele lá, faz o poço sem geólogo, né? E depois se descober, o CPRM, acredito, DNPM, vai lá, né, e o camarada se cadastra, paga uma taxa e pronto. Aí você pega um recurso público, faz uso, né, daquilo ali, e não tem nenhuma punição por isso. É ilegal, mas é desmoralizado mesmo, né, a lei. E você vai lá, pronto, começa a pagar uma taxa, né, bota um celular, tem uma fiscalização básica e pronto. Né, como se água fosse uma coisa qualquer, né. E aqui juridicamente você vê que não tem nenhuma segurança para você se preocupar com isso, porque ele fura um poço ali sem conhecimento científico nenhum, ele passa
o tempo todo na universidade, batalhando para chegar a isso, depois anos trabalhando. E ele fura, pode contaminar, pode fazer o que quiser, prejudicar uma comunidade inteira, né, que se alastrar, né, com toda aquela problema de contaminação e tal. E aí, e fica por quê? Fica por isso mesmo. Né? Quem é que vai punir, quem é que vai achar, quem é que vai pesquisar, né? E então, assim, em cima disso eu queria que o senhor comentasse, e queria saber se lá em Sergipe, Piauí, perdão, se em algum momento você se deu com esse tipo de problema, uma questão jurídica, de cobrança, de que não podia ou podia, ou se simplesmente se faz o curso lá, fica por isso mesmo, ou alguém que você sabe que é legal. É isso. Adson, né? Alisson, parabéns aí por estar terminando o curso. Né? Você vai ter muito tempo. Graças a Deus. O dia não é uma vida fácil, infelizmente. Veja só, eu acredito que essa realidade, né, é imposta de uma forma generalizada. Né? Em todo canto você tem esses problemas. Em alguns lugares a dominalidade da água subterrânea é estadual, então as leis são estaduais. Não existe uma lei federal que controle a água subterrânea, é Estado que faz isso. Né? Então, ou seja, tem estados mais avançados em recursos e estados menos avançados. Né? Os estados que controlam melhores, estados que controlam. O Piauí é zero, o Piauí não controla nada, é um dos mais atrasados que tem. Em termos de, embora seja um dos estados mais ricos de água subterrânea, um dos mais atrasados. Acho que São Paulo, talvez o estado que esteja mais adiantado, tem um controle muito rígido, já há muito tempo. Mas Pernambuco, eu acredito que tem um bom controle também. O professor Valdir Duarte Costa, não filho, que estava aqui, que está atualmente como presidente do CREA, que estava aqui no começo, na abertura, o pai, que trabalhou nesse projeto Gurgueia no início, o Valdir Pai, trabalhei com ele, ele luta muito por essa questão de controle, de leis, de coisas. Ele trouxe de São Paulo muita coisa, entendeu? Implantou aqui, vive batalhando com esse negócio aqui. Aqui tem câmara técnica, né, de água subterrânea, que funciona direitinho, tem reuniões regulares, o pessoal faz lei, faz coisa, tenta controlar. Tem a CPRH, eu acho que faz a fiscalização. Sempre os órgãos de fiscalização têm deficiência, porque mão de obra não tem a quantidade de pessoas necessárias, suficiente para fazer o trabalho. Então, mas eu acredito que Pernambuco não está numa situação muito ruim, não, dentro assim, considerar comparativamente com o resto do país. Tem estados muito piores. Acredito que aqui. Mas é isso que acontece. Sempre vai haver as empresas clandestinas, a quantidade de postos que não são outorgados, que são furados por baixo do pano, pessoas que não têm a mínima especificidade técnica e vão lá e fazem, entendeu? Basta. A gente já vivenciou aqui no passado racionamento de água em Pernambuco, aí o pessoal mais antigo lembra. Foi um boom aqui, rapaz. Era advogado comprando perfuratriz, médico comprando perfuratriz. Bastava ter um dinheirinho, porque o negócio do mercado agora era furaposo, tá dando um dinheiro doido. O pessoal lá e comprava. E botava para furar os postos por aí. A gente já passou por vários períodos aí. Eu acho que a gente está até numa fase melhor agora, de ter controle, tem área de proteção, de que não pode furar poço. Tem estudos aí, eu tenho o Hidrovac 1, 2 e 3, eu acho, comandado por Valdir Pai, que fez esse estudo aqui da região metropolitana, e aí mapeou áreas que já está com concentração de poço muito alta, áreas que já está com contaminação, pessoal que salinizações grandes, por conta de excesso de bombeamento. Acho que não está tão ruim em Pernambuco não, em relação comparativamente, viu, Alisson? Eu acho que, claro que não é ideal, sempre pode melhorar. Esse material também vai estar disponível? A apresentação está ali, pode ficar disponível sem nenhum problema. Mais ou menos quinta ou sexta-feira, quando nós enviarmos os certificados, aí como ele disponibilizou, a gente pode enviar. Tá no esse vídeo vai estar no YouTube também. Ok, gente, então boa noite para todos. Muito obrigado aí pela presença, pela